amores, tudo bem? Que saudade de vocês! Hoje eu preparei a historinha de vocês, preparei um vídeo, fazia um tempo que eu queria montar um vídeo, só que graças a Deus hoje deu certo. Nós estamos aqui, tá? Hoje a lição que nós vamos estar aprendendo é a lição 8, tá? Que é o capítulo 12 do livro de Atos, tá bom? Então se você tá vendo o nosso vídeo, tá? Quiser acompanhar a nossa história, então está no Atos capítulo 2. Como vocês já sabem, a igreja estava crescendo, né, cada dia mais, e os cristãos estavam se convertendo. E os líderes judeus não estavam gostando, né? E começaram ali toda aquela perseguição com o povo de Deus. E Herodes, o rei Herodes, querendo agradar ali os líderes judeus, ele prendeu Tiago, né? O apóstolo Tiago, ele prendeu. Esse Tiago, crianças, é o Tiago que era irmão de João, né? Que antigamente eles eram pescadores, mas aí a partir do momento que Jesus chamou eles para deixar de ser pescadores e segui-lo, eles começaram a ser apóstolos de Jesus, a seguir e a falar a mensagem de Jesus. Então, Tiago foi preso e aí Herodes matou ele à espada. E aí a igreja ficou muito triste porque perdeu um líder deles ali em Jerusalém, né? E depois, quando ele viu que as pessoas estavam, né, eles estavam ainda felizes, né, o líder de Deus, Herodes pensou, vou prender também a Pedro. E ele prendeu Pedro, né? E aí ele fez uma verdadeira armadilha na prisão para não ter problema de Pedro sair. Ele separou 4 grupos de 4 soldados cada. Então pensa, eram soldados, né, que estavam ali cercando, cuidando dele ali na prisão, para que Pedro não escapasse. Inclusive, né, prenderam as mãos dele entre 2 soldados. Então pensa, ele estava dentro da prisão, com um soldado preso no lado direito, outro do lado esquerdo, com correntes nos pés dele também, e ainda tinha outros soldados em todo ali onde ele estava preso. E à noite, né, ele estava dormindo. Só que só um pouquinho, vou só dar uma pausinha. Enquanto que tudo isso acontecia, né, enquanto que Tiago infelizmente foi morto e Pedro estava na prisão, a Bíblia diz que a igreja orava. A igreja de Jesus estava orando pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, orando, né? E estavam orando com certeza por Pedro. E à noite, quando Pedro estava dormindo, um anjo do Senhor apareceu. Era uma luz reluzente, uma luz que ali estremecendo. E aquela luz acordou Pedro, disse, levanta-te, coloque suas sandálias, ponha seu cinto e vamos. E Pedro acordou assim meio sem saber direito, pegou, aí ele colocou a sua capa e Pedro colocou a sua capa ali e falou, as cadeias vão cair, as cadeias, né, aquelas correntes abriram, os pés das mãos e nenhum dos soldados que estavam lá, nem o primeiro batalhão de soldados, nem o segundo batalhão de soldados, ninguém viu Pedro e o anjo, porque o anjo estava ali. E Pedro começou a pensar se aquilo era uma visão, um sonho, ou se aquilo realmente havia sido real, né? Se aquilo realmente era real. E quando eles chegaram na última porta que dava acesso à rua, a porta abriu sozinha. E aí o anjo, ele entrou numa rua vizinha e o anjo sumiu. E Pedro falou que realmente tudo aquilo foi real, que ele escapou daquela prisão. E aí ele chegando, ele foi para casa de uma irmã chamada Maria, que era a mãe de João Marcos, que era amigo de Pedro. E ele bateu na porta ali, e saiu uma serva. E essa serva chamava Rod. E aí ela olhou provavelmente e falou, quem é? E Pedro disse, sou eu. E é muito engraçado, quando a gente tá na casa de alguém que a gente conhece, a gente não fala o nosso nome, né? A gente já fala alguma coisa. No caso, Pedro sabia que que a Rod ia reconhecer a voz dele, ou qualquer outra pessoa que atendesse na hora. E quando o Rod ouviu, percebeu que era Pedro. E ao invés dela abrir a porta, diz o texto, ela foi pra sala para falar com os irmãos, porque os irmãos estavam todos ali reunidos na casa de Maria. E ali, ela estava ali, né? E ela falou, gente, Pedro tá lá fora batendo na porta. E as pessoas começaram a falar assim, mas como assim?
né? Pedro, não pode, você tá louca, você tá maluca. E ela, não. Aí eles, será que é um anjo? Começaram a interrogar e ela falou, não, é Pedro. E Pedro insistiu e continuou batendo na porta. Tá. E quando eles abriram ali, Maria foi, juntou todos e viram que era Pedro. E todo mundo ficou pasmos. É você. E resolveram fazer aquela festa, né? Que o povo hebreu é muito feliz, né? Que vai fazer aquela festa. E Pedro fez, não, calma. E contou tudo o que havia acontecido. E pediu para aqueles irmãos contarem, né, aos outros discípulos que ele não estava mais preso e o que Deus tinha feito ali com ele, né, crianças. E esse fato deles ficarem suspeitos, eles não acreditarem muito, muitas das vezes acontece com a gente, né? Nós oramos, nós pedimos ao Senhor, como eu disse para vocês, a igreja estava orando por Pedro, né? E quando realmente Deus guardou ali, cuidou dele, livrou, eles não acreditaram. E muitas vezes nós fazemos isso, nós não acreditamos, mas acreditem, crianças, Deus ouve todas as suas orações, Deus ouve tudo aquilo que você pede, né? Muitas das vezes a resposta do Senhor nem sempre é sim, às vezes é não, ou às vezes é espere. Mas tenha certeza que Deus está ouvindo a sua oração todos os dias, tá bom? E aí Pedro, depois desse dia, Pedro saiu, foi para um outro lugar. No livro de Atos, nós não olhamos mais nenhum texto que fala sobre Pedro, porém na Bíblia tem um livro que foi escrito por Pedro, que é a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, que ele escreve aos irmãos. Porém no livro de Atos não fala mais sobre Pedro, mas sim vai falar de outros apóstolos, de outros discípulos de Jesus. Mas o que a gente deixa claro é que com certeza Pedro fez muitas outras coisas, muitas outras pessoas passaram a ouvir falar de Jesus, tá bom? Então, hoje, crianças, não se esqueça, sua oração Deus está ouvindo. Não importa se é pequena, se é grande, não importa, Deus pode ouvir e Ele vai responder. Um beijo, fique com Deus, boa aula, bom dia para vocês.